Fala galera, beleza? Saudações. Bom, como a gente tinha conversado na aula de apresentação desse itinerário formativo, deixa eu subir esse volume aqui, do itinerário formativo, a gente vai entender a história da política e como esse movimento, essa ideia, esse conceito política foi sendo construído ao longo do tempo e depois de constituído, como ele vai então ser dividido em diversos segmentos e como isso de certa forma afeta a nossa vida enquanto membros, enquanto indivíduos presentes dentro de um espaço social. Para isso, como eu bem disse para vocês naquele bate-papo de apresentação na segunda-feira, eu vou buscar desde as primeiras formações da, das civilizações, como nós nos constituímos humanos, até caminhar para o que a gente tem de modelo político hoje. Lembrando que essa não é uma trajetória curta, vai demandar, vou precisar de um empenho de vocês, porque o objetivo final é que a gente chegue na nossa realidade local, é que a gente alcance a discussão sobre política e sobre a escravidão e o legado dessa escravidão aqui na sociedade caetitense e como isso nos afeta enquanto indivíduos, enquanto membros da sociedade. Então, como eu disse para vocês, eu decidi partir da obra Sapiens, do historiador Yuval Harari, porque ele constrói uma trajetória muito interessante de como o Homo sapiens se estabeleceu enquanto única espécie humana sobrevivente. E ele vai então nos permitir a construção, pelo menos, dessa trajetória inicial. Lembrando que, óbvio, eu não vou utilizar o livro todo pela quantidade, pelo volume de páginas que o livro tem, mas pegarei desse livro algumas das principais referências cronológicas para que a gente parta de um ponto interessante. Então, a aula de hoje tem o título de O Planeta Terra e a Origem do Homem. Vamos lá? Bom, óbvio, o planeta Terra, no formato do que entendemos como planeta, data, óbvio, de 13,5 bilhões de anos atrás. Mas eu trouxe para uma data mais próxima, 6 milhões de anos atrás, para identificarmos como o marco inicial da ideia de humanidade. Bom, há 6 milhões de anos atrás, então, surge, viveu ali naquele contexto, viveu e morreu naquele contexto, o último, não o primeiro, o último ancestral comum entre seres humanos de hoje e chimpanzés. Ou seja, lá atrás, há 6 milhões de anos, a gente se separa, morreu ali o nosso último ancestral, a nossa última conexão direta com os chimpanzés. Há dois, olha as distâncias temporais, fiquem atentos. Há 2,5 milhões de anos ocorreu as primeiras evoluções do gênero Homo na África. E aí percebam, quando eu digo homo, eu estou dizendo humanos. Se a gente pensar hoje na atual conjuntura, homo pode ser traduzido como igual. Mas nesse contexto aqui, homo vai ser traduzido como humanos. Tranquilo? Então, a primeira evolução do gênero humano se dá por volta de 2,5 milhões de anos atrás. E ele se dá onde? Na África. Ele se dá no continente africano. É ali também que esses primeiros gêneros humanos começam então a usar as ferramentas de pedra para o trabalho cotidiano,
para se defender de um animal, para caçar, para quebrar alguma coisa mais dura. Então é nesse primeiro momento que ele começa a usar pedras. Há 2 milhões de anos atrás, esses primeiros humanos, essas primeiras espécies humanas, elas começam então a se espalhar e saem da África e vão, óbvio, em direção a outros lugares. Nesse momento, a Eurásia. O que é Eurásia? Seria ali o que hoje a gente chama de leste europeu e Médio Oriente, que a gente tem ali então um ponto de conexão entre a Europa e a Ásia. E o Oriente Médio está ali no meio entre esses dois pontos, realizando uma conexão. É também fruto dessas migrações, desses deslocamentos por esse vasto território, que começam então a evoluir outras raças, outras espécies humanas. Então, tudo isso há 2 milhões de anos atrás. Não adianta parar para fazer conta, porque são, melhor dizendo, muitos anos mesmo. Bom, há 500 mil anos atrás surgem então os chamados Neandertais. E aí, óbvio que na medida em que a gente avançar na obra do Harari, nós vamos perceber características físicas muito próximas do que a gente vai encontrar no Homo sapiens, por exemplo. Mas o Harari chama a atenção para características de convívio social que vão, por exemplo, garantir a sobrevivência do Homo sapiens e vão, de certa forma, garantir o extermínio dos Neandertais. Mas agora vocês só precisam se recordar que eles surgem há 500 mil anos atrás. Há 300 mil anos, o homem já evoluiu o suficiente para usar o fogo, ele já descobriu o fogo, já descobriu um uso para o fogo, e aí 300 mil anos atrás ele está usando o fogo no cotidiano, seja para se proteger de animais ao dormirem no relento, seja para se aquecer em períodos de muito frio, seja ali para realizar o cozimento ou assar os primeiros alimentos, mas ele já faz uso do fogo no cotidiano. E aí, velho, 200 mil anos atrás surge a espécie que vai, no processo, chegar onde estamos hoje, que é a espécie do Homo sapiens. Detalhe, Homo humanos, sapiens, sábios. Então, homens sábios. Detalhe é que quem deu esse nome, né, fomos nós mesmos. Então, homens sábios. Hoje a gente já está numa categoria um pouco mais elevada. Somos Homo sapiens sapiens. Homens que sabem que sabem. Então, somos uma categoria acima. Tranquilo até aqui? A cronologia é para vocês se situarem na história. Vamos adiante. 70 mil anos atrás, Harari diz que acontece a primeira grande revolução. Que revolução é essa? A chamada revolução cognitiva. É agora, nesse momento, que surgem as primeiras mudanças da mentalidade desses povos. Quando eles começam a pensar em outras coisas. É nesse momento, por exemplo, que surge a linguagem ficcional. É nesse momento, por exemplo, que essas humanidades começam a aflorar num vínculo mais próximo, mais estreito, com a característica que nos distingue de todos os outros animais, que é exatamente a razão. Essa razão, então, ela ganha um corpo que pode ser expressado, ou seja, a linguagem. É também um marco de começo da história. É quando a gente começa a ter um parâmetro mais seguro de história. Então a gente começa a encontrar ali elementos que foram deixados por essas populações e que de certa forma nos permitem pelo menos especular sobre como viviam, por exemplo. A 45, e aí óbvio eles se espalham a partir da África para outros espaços.
45 mil anos atrás, os sapiens então povoam a Austrália. E aqui cabe uma ressalva. Galera, olhem onde a gente está enquanto continente africano e olhem onde está a Austrália. A Austrália está lá na Oceania, literalmente do outro lado do mundo. E aí, esse Homo sapiens chega à Austrália. E percebam uma coisa que eu gosto de enfatizar, porque dialoga muito com quem somos hoje. Antes da chegada do Homo sapiens à Austrália, a gente tinha uma gama e uma variedade muito grande de mamíferos gigantes ou de grandes mamíferos naquele território. E com a chegada do Homo sapiens, pouco tempo depois, muitos, mas a maioria esmagadora desses grandes mamíferos estavam extintos. Se a gente parar para refletir, qual é o grande mamífero que ainda permanece hoje lá na Austrália? O canguru. A maioria daqueles grandes mamíferos pré-históricos foram extintos pela ação predatória do homem. 30 mil anos atrás, os Homo sapiens exterminam os neandertais. E olha que interessante, quando a gente estuda na história essas espécies humanas, o Homo erectus, o Homo sapiens, os neandertais, aquelas pequenas outras variações, o Homo floresiensis, todas essas variações de espécies humanas parecem que são etapas da evolução humana. Da forma como nos é apresentada, a gente imagina que tenham sido etapas naturais, sem conflitos. E o Harari inaugura com essa abordagem uma reflexão de que não houve uma sucessão natural que foi realizada de maneira harmônica e espontânea, não. Houve conflito e existiram literalmente extermínios de grupos. E aí, óbvio, os neandertais são extintos há 30 mil anos atrás. 16 mil anos atrás, galera, os sapiens já haviam povoado a América. E assim como exterminaram lá na Austrália há 45 mil anos atrás, há 16 mil anos atrás, exterminaram também uma parte significativa dos grandes mamíferos existentes aqui na América. E quando eu digo aqui América, eu estou pensando a América Latina, ou América do Sul, como preferirem, ou América Central e mais tarde a América do Norte. Então, onde o homem chega, historicamente, ele transforma em benefício próprio o espaço, mas também degrada esse benefício nesse processo de transformação. Há 13 mil anos atrás, entra em extinção o Homo floresiensis. O Homo sapiens, então, é a única espécie humana sobrevivente. E, óbvio, lá na frente vocês vão entender de maneira muito mais clara o porquê o Homo sapiens acaba sendo a única espécie das espécies humanas a sobreviver, a prosperar, mesmo sendo ele extremamente insignificante. O Harari, na obra Sapiens, ele fala: o ser humano é um animal, o Homo sapiens é um animal insignificante. Ele não está dizendo que nós não representamos nada. Ele está nos convidando a pensar que, enquanto estrutura, a gente era insignificante com relação a praticamente todas as outras espécies. Se você pensar o urso tem uma camada de pelo e de gordura que lhes permite sobreviver tranquilamente em frios extremos. O peixe vive embaixo d'água, respira embaixo d'água. As aves voam, os felinos, alguns são extremamente fortes, outros extremamente ágeis. A gente não faz nada disso, a gente não tem força, a gente não tem agilidade, a gente não sobrevive no frio sem uma proteção artificial que nós mesmos construímos.
Então, naquele contexto, era improvável que nós sobrevivêssemos, mas sobrevivemos, mesmo sendo, sob o ponto de vista de Harari, animais insignificantes. Então vamos adiante. Há 12 mil anos atrás ocorre a segunda grande revolução que Harari vai estabelecer. Ele estabelece três. Mas há 12 mil anos, então, acontece a segunda, que é nada mais, nada menos do que a Revolução Agrícola. Essa Revolução Agrícola, ela muda completamente os parâmetros da ideia de humanidade. Por quê? Porque essa Revolução Agrícola, ela marca definitivamente o assentamento das comunidades humanas em um local. Deixamos então de ser nômades, deixamos então de perambular pelo melhor lugar para sobreviver, para nos estabelecermos num único lugar, para nos tornarmos sedentários, para domesticarmos animais e plantas e tornarmos nossa vida, põe entre aspas gigantescas, mais fácil. As aspas, óbvio, porque a gente vai desenvolver essas reflexões de que se de fato foi tão bom mesmo. Mas é nesse momento, na Revolução Agrícola, que a gente faz tudo isso. Há 5 mil anos atrás, começam então a surgir os primeiros reinos. O sistema de escrita, o dinheiro, as religiões politeístas, todos esses elementos humanos que se aproximam agora sim muito mais da nossa realidade enquanto indivíduos, elas surgem 5 mil anos atrás. Há 4.250 anos atrás surge o primeiro império, o Império Acádio, que tinha como grande imperador Sargão. Óbvio que depois desse primeiro império a gente vai ter uma, como é que eu vou dizer, uma efervescência de outros grandes impérios que vão surgindo ali no bojo do momento histórico. A gente vai passar, por exemplo, pelos fenícios, deixa eu lembrar dos nomes, pelo Império Babilônico, a gente vai passar pelo Império Assírio. Isso eu estou pensando em impérios que foram muito anteriores a, por exemplo, os clássicos, a civilização grega, o Império Romano, o Império Chinês. Todos esses impérios que eu citei antes, eles são muito, o Egito, são civilizações que antecederam em muito as chamadas civilizações clássicas. 2.500 anos, olha a distância no tempo. 2.500 anos atrás surge então a moeda, a invenção da moeda, a ideia de dinheiro universal. Porque ouro vale em qualquer lugar. Não importa se você compra em dólar, não importa se você compra em euros, em pesos, em libras, ouro é ouro. Então é a ideia de moeda universal, de dinheiro universal. Naquele contexto de 2.500 anos atrás, também se dá a formação do Império Persa. E como vocês bem lembram, provavelmente já estudaram o Império Persa, governado por Dario, pai de Xerxes. Dario cria um império universal. Por que universal? Porque, como vocês bem sabem, o império se dá da anexação, vou usar esse termo como neologismo, mas do anexar territórios alheios, fruto de conflitos, de guerras, ou simplesmente da imposição de um poder maior. Então, o que é que o Império Persa inaugura? Ele começa então a agregar esses territórios, mas não necessariamente subjugar a cultura desses povos. Ele anexava o território, mas ele permitia que os territórios anexados continuassem a desenvolver e a cultivar suas próprias culturas. Com isso, o Império Persa, naquele momento de 2.500 anos atrás, ele se torna gigantesco, mas mantém um respeito ainda às culturas dos povos, o que caracteriza então uma ordem política universal. Porque, por mais que representasse um único império, estava ali conservada as diversas culturas dos povos anexados. Isso se dá no Império Persa. Nasce também uma filosofia, uma doutrina que se aproxima da ideia de religião, que é o budismo na Índia.
E esse budismo vai defender uma verdade que, apesar de nascer na Índia, ela se amplia para atender às demandas de outros povos. Por isso, nasce ali com o budismo uma verdade universal para libertar os seres humanos do sofrimento. O budismo, a filosofia budista, vai dizer que a gente para de sofrer quando para de desejar. E aí, dentro da filosofia budista, existe um conceito chamado de nirvana. O nirvana no budismo seria uma iluminação espiritual que nos fizesse nos desagarrarmos de todos os desejos humanos. E quando nós fôssemos capazes de desagarrar desses desejos, a gente estaria iluminado o suficiente para vivermos de forma calma, distante desse mundo do consumo, desse mundo de desejar coisas, de possuir coisas. Tá tranquilo até aqui? Eu convido vocês a pausarem o vídeo em alguns momentos para refletirem sobre todas essas informações. Eu vou avançar. 2000 anos atrás, a gente tem um surgimento e consolidação de dois grandes impérios. O Império Han, na China, o Império Romano, após a vitória sobre o Império Macedônico, e o surgimento do cristianismo. Uma religião que surge dentro do Império Romano, após, óbvio, a influência do helenismo, porque esse cristianismo, no formato que nós estamos vendo e no formato em que ele toma a proporção que chega ao que a gente conhece hoje por cristianismo, ele vai se constituir de fato dentro do Império Romano. Porque por mais que o cristianismo surja lá das bases do judaísmo, ele só se torna uma religião universal quando sofre influência do helenismo, ali do Império Macedônico. Vocês vão passar por isso também, em filosofia, principalmente, mas aqui eu darei algumas pinceladas apenas para a gente amarrar essas ideias. Mas o cristianismo está ali se surgindo e se constituindo enquanto grande força há 2000 anos atrás. Há 1400 anos atrás surge uma outra religião monoteísta que vai também passar a ganhar uma força muito grande no globo, que é o islamismo. Então, o Maomé, o profeta Maomé funda ali por volta de 600, 700 o islamismo e vai constituí-la como um dos grandes monoteísmos existentes. Há 500 anos atrás surge a grande terceira revolução que o Harari vai fazer menção, que é nada mais nada menos a revolução científica. E a revolução científica para o Harari nada mais é do que a nossa capacidade de reconhecer que não sabemos tudo o que há para saber, mas que devemos buscar ao máximo todo esse conhecimento. Então, é a partir da revolução científica que a gente vai buscar uma verdade respaldada e testável. Logo, todo o conhecimento que é produzido embasado em ciência, ele precisa ter sido experimentado, estar respaldado em procedimentos que possam ser repetidos para alcançarmos essa ideia de verdade. Há 200 anos atrás, a gente tem, um pouco mais de 200 na verdade, a gente tem então a Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial ela muda, quebra alguns modelos, ela quebra alguns paradigmas. Por quê? Porque a família, núcleo menor de convivência dos indivíduos, e a comunidade, núcleo maior dessa mesma relação entre indivíduos, porque se dentro da família, os indivíduos se relacionam com outros indivíduos. Dentro da comunidade, as famílias se relacionam com outras famílias. Pós-revolução industrial, essas duas esferas de relações sociais, elas são ampliadas. São ampliadas quase que num processo de substituição. Por quê? Porque agora não importa mais a família e a comunidade. Importa o Estado e o mercado.
O Estado, óbvio, comporta todas essas famílias, todas essas comunidades e o mercado também. E agora o mercado e o Estado substituem as relações menores antes entre famílias e comunidade. Há também, nesse contexto da Revolução Industrial, fruto da Revolução Científica, uma, um olhar para a natureza muito mais como matéria-prima. Matéria-prima para a transformação da realidade, para que ela se adeque ao que a gente deseja. Então, há, nesse contexto de 200 anos atrás, uma extinção em massa que a gente assiste até os dias de hoje, tanto de plantas quanto de animais. Não à toa, volta e meia, a gente ouve a expressão o lobo-guará, por exemplo, está em risco de extinção. Algumas espécies de aves ainda existentes, mas estão em risco de extinção. O presente, como o Harari gosta de chamar, a gente transcendeu os limites do planeta Terra. Fomos à Lua, descobrimos outros planetas, já enviamos tecnologias para esses outros planetas e a corrida contemporânea, ou seja, a corrida do presente, é pelo desejo de colonizar um outro planeta para quando a vida se tornar impossível nesse que nós mesmos destruímos. Criamos armas de destruição em massa, armas essas que ameaçam inclusive a nossa própria sobrevivência. Armas que nos põem agora em risco de extinção. E cada vez mais a gente foi se aproximando do conceito de design inteligente, que vai no sentido de dizer que se nós, seres humanos, somos como somos, se saímos de seres de animais insignificantes e alçamos voos, chegamos à condição de topo da cadeia alimentar. Isso não ocorreu apenas fruto da seleção natural. A teoria do design inteligente diz que há uma força por trás, um comando por trás, uma espécie de força superior que aí algumas pessoas vão chamar de Deus, para fazer essas escolhas que nos trouxeram até aqui, e não a seleção natural. Para o futuro, o Harari diz: será que o design inteligente se tornará o princípio básico da vida? Talvez essa seja a pergunta de $1 milhão. Vale muito a reflexão. E aí, a segunda pergunta que o Harari nos propõe é: será que o Homo sapiens, que foi responsável pela extinção de todas as outras espécies humanas, que se apossou do mundo como matéria-prima e o transformou ao seu bel prazer, será que o Homo sapiens será substituído por super-humanos, fruto de transformações genéticas, de tecnologias diversas que prolonguem cada vez mais a vida com uma qualidade completamente melhor do que a que o Homo sapiens usou? Que seja capaz de chegar num laboratório como quem chega numa loja e escolher biotipo, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, completa ausência de qualquer patologia, de qualquer doença? Será que alcançaremos esse nível de extinguir a mortalidade? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Essa é uma questão ainda sem a possibilidade de respondermos com segurança. Mas fica pelo menos a provocação. Bom, para esse primeiro momento é isso. Eu convido vocês a, se puderem, se debruçar sobre pelo menos as primeiras partes de Sapiens. Salvo engano, a Revolução Cognitiva vai até a página 73 da edição do livro que eu tenho. Então, se puderem dar uma lida, sei lá, separa, lê 10 páginas por dia. Anota alguma coisa que vocês sentirem vontade ou tiverem dúvida. E aí, para a próxima aula, que é segunda-feira, será também uma aula gravada. E aí a gente vê
quando vai ser a próxima live. Tranquilo? No mais, eu me despeço, fico por aqui e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, galera.